Oi, pessoal! Começando mais um Juliana Rangel News por aqui, seu podcast toda segunda-feira às 19 horas pelo canal do YouTube, né? Já se inscreveu aqui? Acionou, ativou, né, gente, o sininho? Ou então escuta a gente pelas plataformas de áudios, tá tudo certo. O importante é você estar com a gente na audiência e o principal, viu, gente, acompanhar os nomes que a gente traz por aqui, as histórias, tantas histórias ao longo dessa trajetória. Aí a gente tá falando praticamente de 6 meses de podcast no ar e muita história aqui no canal para você acompanhar, para você conhecer mais pessoas aí e muita coisa legal, tá bom? Agradecer a Caneca Itaúsa RP, nossa parceira de sempre aqui do podcast, com essas canecas personalizadas, faz do jeito que você quiser, personalizada aí para sua festa, para algo especial. Pra gente, no caso aqui, né, do nosso podcast, com muito carinho, são feitas canecas pra gente, para os nossos convidados e agradecer a Caneca Itaúsa RP. Meu convidado de hoje, gente, a gente está numa leva cultural aqui nesse podcast, que é tão gostoso falar de cultura, falar de ilustração, falar de coisas assim, histórias, né, gente? Eu falo que faz parte da minha infância, né? Faz parte também dos meus filhos, tantas histórias, tantas coisas legais. E hoje a gente trouxe um nome que é desse meio muito bacana e que, cara, tem muita história para contar. Eu fiquei lendo aqui e falei, meu Deus, é muita coisa para falar assim e muita história. A gente tá falando só do quê? 43 anos de quadrinhos, gente. Ele tem. Hoje, roteirista aí da Turma da Mônica, da Maurício de Souza Produções. Gente, o Zé Carioca. E quem não conhece o Zé Carioca, né? Da editora hoje pela Culturama, né? Tem o quê? A gente tava falando um balanço aqui, né? Antes de eu falar o nome dele, mas são só 4.530 páginas de histórias, 539 histórias só da Disney, tá? A gente viu alguns personagens também criados aí pra Disney, que ele vai falar também, mas principalmente os roteiros, né? Mas ao todo aí, mais de que 20 mil páginas de quadrinhos, né? Que a gente tá falando, 3 prêmios Abril de jornalismo, olha quanta coisa. Gerson Teixeira, seja bem-vindo ao podcast. O prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite. E história é a minha profissão, né? História, se faltar história, Conta a eu tô história. perdido. Isso, Não tem jeito, né? isso. Como ficar fora. E, cara, eu fico pensando aqui, igual a gente tá falando, 43 anos nos quadrinhos, né? Sim, da primeira história publicada, né? Que foi o O- outro lado do Do meio-dia, meio-dia, que foi isso. na revista Almanac Disney, né, 85, em 1978. 78. Eu entrei na Editora Abril em 77, como assistente, trainee de arte, era assistente do assistente, né? E aí eu me aventurei a fazer um roteiro e acabou dando certo, né? E em 78 já comecei, e de lá pra cá não parei mais, né? Você Sempre entrou com escrevendo. quantos anos na Editora Abril? Ah, eu tinha acho que 19. Eu tinha 19 E como é anos. que surgiu a oportunidade? E até então, assim, na verdade, você entrou como assistente do assistente de Sim, aí arte, ou chamava trainee de seja, arte, né? Na verdade, não era nem para roteirista, né? Não, imagina. Não, na verdade eu queria desenhar. Eu nem sabia que existia. Eu nem sabia que eles faziam histórias. Sabe, na minha cabeça não tinha esse negócio com um cara que escrevia. Pra mim, quem desenhava também escrevia, né? Aí, com 15 anos, desde que eu era criança, eu falava Ó, que só vou queria. pedir para você puxar mais o microfone um pouquinho perto. Tá bom, então. Aí, melhorou. Desde criança, desde que eu era pequenininho, eu tinha esse negócio na cabeça, que eu queria trabalhar com história em quadrinhos, né? E tanto que com 15 anos eu peguei uma pastinha e consegui ir até, eu morava em São Caetano, fui até São Paulo, na Faria Lima, onde hoje é tão famosa pelo mercado de capital e tudo lá, né? E subi, consegui ser atendido e tal. Eles olharam meu desenho e falaram: Olha, tá bonitinho, mas precisa treinar mais um pouco. Eu fiz isso, né? Eu fui trabalhar em outras coisas, trabalhei em publicidade com. E A era um gente. desenho do quê que Ah, você eram fez? desenhos assim, de desenho de perspectiva, desenho de cópia de quadrinhos, né? De outros Que você personagens. refazia para Exato. ver os É, traços ali. exatamente. E aí, quem me atendeu, inclusive uma curiosidade, foi um rapaz chamado César, em começo de carreira. E ele falou: Não, continua, me indicou um livro para treinar e tal. E anos mais tarde, esse César, que é o César Sandoval, que é um cara aqui de Franca, por coincidência,
Eu fiz com ele a Turma do Arrepio, os Trapalhõezinhos, tal. Ele que criou o personagem, ele tinha o direito dos Trapalhões, né? Então nós trabalhamos muito anos mais tarde, né? Mas naquela época ele cruzou meu caminho, falou, treina. Eu treinei e voltei, né? Eu fui trabalhar dos 15 aos 19, eu trabalhei em publicidade, porque a gente podia trabalhar antes do... De se Naquela época formar, podia né? ser antes, Aham. né? E era até normal. É. Então eu trabalhei numa agência de publicidade, trabalhei na General Motors, setor de treinamento. E aí um parente que tinha contato dentro da editora Abril falou, olha, estão selecionando um pessoal para ser trainee, para trabalhar junto com o setor da Disney, né? Aí peguei, fiz um teste e tal, e tive a sorte de ser aprovado. Só que, digamos, na época, na moeda de hoje, seria mais ou menos assim. Eu ganhava 3 mil, digamos, seria 3 mil reais na GM, eu fui ganhando a metade e tinha que tomar 3 condições. Quer dizer, foi uma No roubada, fim das mas... contas ali não fechava, né? Não fechava, mas consegui ir atrás do sonho, Sim, né? fazer o que você estava buscando, Exatamente. E um ano né? depois já estava ganhando até mais do que, né? O começo é sempre assim, né, Gerson? Não Sim, tem como. sim. Você tem que abrir o Cada um mercado, tem uma mostrar história, seu né? talento, né? Ah, eu não sabia nem que tinha o talento, porque na verdade eu não sabia que sabia desenhar, né? O que que aconteceu? Existia uma história, uma revista dentro da Editora Abril que era a Pancada, que era uma revista do pobre, né? Assim, seria uma média genérica, né? E eu criei umas piadinhas para poder mostrar o desenho. Aí deixei na mesa do editor, passou um mês, o editor devolveu, falou que não tinha gostado e tal. Mas o cara que era meu chefe, que é o Primágio, que foi meu chefe durante 20 anos na Editora Abril, ele me chamou e falou, Gerson, eu vi aquelas piadas que você fez lá pro Marra, né? Que era o editor. Eu falei, você gostou do desenho? Ele falou, no desenho não gostei muito não, mas as piadas estão ótimas. Você não quer criar alguma coisa? Você não quer tentar criar alguma coisa para Disney? Eu falei, não, eu nunca escrevi nada. Ele falou, mas como não? Você escreveu aquelas piadas, né? Ah, então tá bom. Aí eu tentei lá uma historinha do Zé Carioca, de uma página e tal. Não deu muito certo. E na época estava muito... O sucesso nos cinemas era um filme chamado O Outro Lado do Meio-Dia. O Outro Lado da Meia-Noite, do Sidney Sheldon. Era um filme que foi feito em cima do livro. E eu falei, eu vou usar isso e vou pegar o nome, colocar meio-dia e Inverter. criar uma trama em cima. E acabou dando certo, né? E a história teve várias correções, lógico, eu estava muito no começo, né? Mas até que chegou uma hora, foi aprovado e a partir daquele momento comecei a ser... Roteirista. E na- aí é, seguiu e deixou segui- a é, arte de lado. Tanto que com a minha sétima história eu ganhei o Prêmio Abril de Jornalismo com 19 anos, né? De 19 para 20 anos. Então é uma coisa, até hoje quando me procuram, tem muita gente que procura, meu filho desenha muito bem e tal. Eu sempre dou uma atenção porque a gente nunca sabe. De repente ali está um talento, né? Muita gente que eu fiz isso e hoje está no mercado, né? De ter Então, esse olhar, né? De exatamente. identificar mesmo o Exatamente. Quer dizer, talento, né, da pessoa. eu não sabia que sabia escrever. E hoje eu vivo disso, né? Mas, por exemplo, você até então, antes de escrever, você nem quando criança você rabiscava escrever histórias, assim, ou você já fazia alguma coisa de Não, história? não, não. Era mais o desenho Sim, só o mesmo. desenho. Mas eu lia muito, isso é importante, né? Para todo jornalista, para todo escritor, é importante a leitura, né? Então eu sempre li muito. Mas, por Então, exemplo, quadrinhos você sempre leu muito sim, também. quadrinhos, Sua livros, né? infância, Sim, sim. adolescência. Isso é muito importante, né? É. E acabou que de lá para cá são mais de 43 anos, né? E quase que ininterruptos, né? Eu fiquei 20 anos na editora Abril. Fiquei até. O curioso é que eu entrei no primeiro dia que a editora começou a funcionar na Rua Bela Sintra, que é o 299, que é um endereço Antes da muito. Marginal, do Não, fica. prédio, que a gente Não, sempre... não, Não. não. Lá na Marginal ficava a revista Veja e a Gráfica. Ah, não ficava lá, Não, ficava separado. é perto do Cemitério da Consolação.
entre a Rua Augusta e a Consolação. Então, ali, eu saía de São Caetano, pegava um trem, pegava um ônibus, né? E no dia que começou, eu comecei. E praticamente quando saiu de lá foi quando eu saí. Então, os 20 anos que a Editora Abril funcionou na Rua Bela Sintra, Você estava lá. eu estava lá, né? Legal. Ó, esse aqui, gente, é o livro do Gerson, que traz um pouco do que ele está contando pra gente aqui hoje, Sim, né? Mas bem sim. resumido, né, Gerson? Porque olha. Assim, na verdade, são causos, Ó, né? Eu não tive assim, a pretensão de falar, contar minha vida. Tem um pouquinho da minha biografia. na verdade, são histórias do seu trabalho, São coisas, né? coisas Que você engraçadas que desenvolveu. aconteciam dentro da redação, esse tipo de coisa, né? Aham. Contam a Aqui, ó, a fase. Rua Bela Sintra, que ele tá falando aqui, ó. Tem uma parte. Isso, exatamente. E eu conto também, chegou num ponto que eu já morava, quando terminou a produção dos quadrinhos na Editora Abril, eu já morava em Ribeirão Preto, né? Aí, de repente, parou E e como é que você fiquei... veio para Ribeirão Preto? O que que te trouxe para cá? Bom, primeira coisa, eu sempre ouvi falar de Porque você trabalhava em Ribeirão. São Paulo, Sim, né? E eu trabalhava em São nasceu em Santo Paulo, André, né? Ou sim. seja, E o ABC é muito gelado, é mais frio do que São Paulo, né? E eu nunca me dei bem com frio. Então, eu sempre ouvia falar de Ribeirão Preto, essa região, e ficava imaginando, às vezes até conhecidos que estavam por aqui, a gente lá com 13 graus, aqui a turma na piscina, né? Eu ficava com aquela coisa, com aquele como? imaginário. Aí a minha esposa, ela começou a fazer umas viagens pelo Sesc para Caldas Novas, e tal, e ela fez muita amizade com o guia, que era o Cacá, ele era do Sesc da Praça Roosevelt em São Paulo, né? E ele ficou amigo da família, virou assim, vivia em casa, tudo. E esse Cacá, ele foi um dos primeiros que pegaram AIDS, contraíram o HIV. Isso nos anos 80 e alguma coisa. E a família dele é de Franca. Então, no começo, inclusive foi minha esposa que foi junto quando ele fez o teste, que descobriu que ele estava com HIV, veio para Franca para contar para a família e tal. Aí o que o Cacá fez? Ele pediu transferência para o Sesc Ribeirão, né? E eu sempre com essa vontade de sair de São Caetano, eu comecei a pôr no papel. O meu filho estava com 11 anos, eu ficava trancado dentro de casa, né? Aí eu pus no papel, cheguei para minha esposa e falei, olha, se a gente for para Ribeirão, a gente consegue dar um apoio para ele, porque naquela época não existia os coquetéis, que hoje em dia o Que pessoal hoje até os consegue tratamentos, né? estender a Aham. vida, né? O tempo que ele sobreviver vai ser importante, a gente vai poder dar um apoio para ele e vamos dar uma vida mais legal pro nosso filho e eu vou fugir desse frio que eu não aguento mais. Eu trabalhava enrolado em cobertor, né? Aham. E, e acabou aquelas coincidências da vida, né? A gente morava num predinho em São Caetano, assim eram 16 apartamentos. Num dos blocos, o rapaz trabalhava em Luiz Antônio, ele foi transferido para Luiz Antônio e comprou um apartamento em construção na direção do Sesc, a 4 quadras do Sesc, ele ia alugar. Você vê as coincidências, né? Aham. Então ele alugou para a gente mudou para Ribeirão Preto e foi fundamental, porque ele durou o Kaká durou mais uns 3 meses, 3 meses não, 3 anos, e foi fundamental que a gente deu todo o suporte para ele, porque a família de Franca não estava mais longe, né? E o seu trabalho também, ele é à distância, né, Sim, Gerson? Não sim, tem necessidade de você estar, eu tenho que estar lá exatamente. na onde você desenvolve os roteiros, Isso, porque o negócio exatamente. é É, tua criatividade ali, sentou, sim, né? eu trabalho em home office desde o começo dos anos 80, né? Então eu Então inaugurei isso o para home você não office. foi um problema na pandemia. Não, foi muito bom, né? Não mudou em nada, né? Isso, e Continua aí a seguindo. gente gostou, né? Ribeirão é uma cidade muito boa, né? E meu filho acabou indo para publicidade, hoje os meus netos também já estão
totalmente integrado, já está trabalhando, né? E aqui estamos. Ó, para o pessoal entender o que que é um roteiro, porque a gente fala, mas roteiro, como que é feito esse roteiro? O Gerson vai contar pra gente aqui. Mas, ó, eu queria mostrar pra vocês, esse aqui é o da Turma da Mata. Cadê o meu cocóia? Isso. Esse é um dos mais recentes, né, É, da produção Gerson? recente, isso. E é lá da Maurício de Souza também. Isso. Ó, isso aqui, igual ele tava comentando com a gente, ele começa o desenvolvimento assim, né? Pega um papel, lápis, Isso. rascunho e vai desenhando a história, contando a É, história. na verdade, atualmente eu estou fazendo tudo digital, estou fazendo tudo numa mesinha digital. Isso Ah, então aí isso aqui não é mais rascunho de já não é mais papel. lápis e papel, Mas, já gente, é. Mas é a parece, mesma né? coisa, a Quando a mesma gente coisa, imprime, né? parece que. Exatamente. Mas de um ano para cá, mais ou menos, eu faço tudo no digital. Mas o processo facilita um pouco, né? É um pouquinho mais rápido o processo. É, o Renato Andrade esteve aqui, ele disse que ele ainda usa O os lápis. lápis. Inclusive, ele Ah, estava mas até o estilo dele tem tudo a ver, mas né? ele estava comentando, inclusive, isso, que hoje, nos dias de hoje, está ficando cada vez mais difícil com a modernidade. Sim, Não, ele falou que também usa algumas coisas digitais, óbvio, não lógico, tem como lógico, lógico. você ficar para trás, né? Exatamente. Mas que, inclusive, a dificuldade dele de encontrar alguns materiais Sim, é de verdade. desenho, porque praticamente não se usa mais, né? É Hoje você verdade. abre aí um programa, né? Sim, E você vai tranquilamente fazendo lá e fica perfeito, do exatamente. Você mesmo vê jeito, aí. né? No começo ficou um pouco mais diferente, né? Mas agora já estou totalmente integrado. E quando eu não posso fazer nisso, já me perco todo de voltar no Deixa eu papel, né? mostrando aqui. Mas, por exemplo, quando você vai começar um roteiro, Hum, como é que você começa primeiro? Como é que você define a história, o sei. desenrolar? Aí, por exemplo, igual você comentou aqui, né? Que você já vai colocando uma ideia de sugestão de como você quer que os desenhos fiquem. Sim, Porque o sim, desenho, na verdade, os personagens ali já existem, né? sim, E aí depois vai para a mão dos desenhistas, né? Para eles exato. acabarem, ver se é isso mesmo, Sim, né? sim. Então, existem Ah, eu roteiristas. tô tortinha aqui na câmera. Por que que tá dando isso, gente? Não é aqui, ó. Agora tá certo. Não escuto nada, Danilo. Fala direitinho pra eu escutar. Ah, ele já Ah, ele já mostrou. É mostrou. porque eu falo assim, eu tenho sério dificuldade de escutar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu tô Ah, aqui, sim, eu não sim. consigo. Tá certo. Então, você já mostrou no ar? Ah, então tá É, bom. Ele já então, mostrou. então tá legal. Então, vamos lá. Aí você, por exemplo, como que você começa a desenvolver um roteiro? Por Então, onde que você o começa? que eu ia te falar, que eu tava te falando é o seguinte: existem roteiristas que não fazem esse desenho, que é conhecido como RAF, né? Então, pega na máquina de escrever Só e escreve vai ali a escrevendo história. tal. Mas no Maurício, não tem nenhum. O Maurício, ele gosta, nem que for o desenho palito, mas ele gosta que a pessoa determine o que está acontecendo. E quando a gente começa uma história, a gente tem que. É como você começar um livro. Você tem que colocar onde o livro começa, quem que está no começo. Você tem que colocar o máximo de informações para o leitor saber o que está acontecendo. Então, o primeiro quadro é super importante. Você faz, geralmente é um quadro maior. Você coloca Que aonde é está esse aqui? acontecendo. Aham. E você também tem que ter o cuidado de pôr a fisionomia, né? Os sentimentos, digamos. Se um tá rindo, se o outro tá bravo, porque aí o desenhista vai passar isso pro leitor. O leitor tem que saber o que está acontecendo, né? Você perguntou como que eu chego em determinados temas, né? Existem situações que são que nem na Culturama, de vez em quando eles. A última história que eu fiz para eles era de futebol, que foi lançado agora, tá nas bancas, para vir junto com a Copa. Na Editora Abril, eu fiz, durante 3 Copas, eu que fiz o Zé na Copa. Era uma série de 5, 6 histórias que saíam em várias revistas, digamos, eu fiz nos Estados Unidos, eu fiz três Copas do Mundo. Então, isso já vinha encomendado. Ou então, digamos, encomenda Alguns mais do. temáticos, depende Exatamente. da cor do Festa acontecimento. junina e tal, né? Aham. Mas quando é tema aberto, tema livre,
você tem que procurar coisa do teu dia a dia. De repente eu posso colocar o Cebolinha sendo convidado para ser entrevistado num podcast. Ou então ele chega no podcast e é o louco que está do outro lado. Imagina a situação. Então, é tudo da história. Até numa das dicas no meu livro, eu lanço um desafio assim. Eu falo assim, é, olha para o teu lado direito. O que você tem do teu lado direito? Por exemplo, eu tenho uma borracha. Não, eu acho que era um pendrive, se não me engano, ou um mouse, era um mouse. Aí eu criei uma história em cima daquele mouse, que era um mouse com fio, e depois tinha um mouse sem fio, ele ficou com inveja, uma coisa assim. Então eu lancei esse desafio e algumas pessoas que compraram o livro mandaram para mim, falaram, eu fiz, olha como é que ficou, tal. Porque tudo da história, né? Pegar essa caneca de repente você pode animar ela, de repente ela sai andando, não sei, tudo da história, né? Então é isso. Aí existem as limitações da publicação, né? Por exemplo, digamos, número de páginas. Uma história de abertura não pode ter mais do que tantas páginas. A história para fechar a revista tem um número, ela é grande também, mas não pode ser tão grande. Tem as histórias de miolo que tem que ter menos páginas, né? Mas é isso. E a história tem que ser sempre principalmente com Maurício, não pode falar de política, de sexo, religião, não pode tem que tomar muito cuidado para não ofender um grupo ou outro, né? Mas isso aí, ele sempre teve muita preocupação de inclusão, né? De grupos e seguir as normas da casa, né? Eu acho que a Turma da Mônica ela é muito isso, né? São personagens cada um com sua personalidade, Sim, com sim. os seus gostos, o seu jeito ali, né? Exatamente, exatamente. É muito importante, é muito importante não, é muito legal você pegar, quando você vai escrever uma história, você ter uma lista de características, né? Então, até tem uma coisa que o Maurício fala, se você escreve uma história, se você lê essa história e essa história couber em outro personagem, essa história não está legal. Porque essa história digamos, você vai fazer uma história da Magali. Se essa Magali se encaixar numa história para outro personagem, é sinal que eu não soube usar as características da Magali, entendeu? Então é Porque tem que legal. ser única, né? Tem que Ela é ser a da comilona, Magali, né? ela é uma boa amiga, tal. O Cascão antigamente ele mexia em lixo, né? Quando eu comecei lá, ele vivia em lixão, tudo. E devagarinho isso foi. Hoje nem se fala nisso. A gente nem toca na sujeira dele, que ele não toma banho e tal. A gente usa hoje a criatividade. Ele é um cara que mexe com papelão, ele faz um robô de papelão, ele mexe com é, sucata, né? Plástico e tal. Então a gente usa mais a criatividade dele, né? Então, é a mesma coisa que você cozinhar, né? Você vai fazer um prato sem tempero, fica xoxo. É. Enquanto você tem bastante características, o prato fica gostoso, né? E, Gerson, você tá com o Maurício de Souza desde 2000. Sim. Como que é trabalhar com o Maurício? Por exemplo, como que é tudo isso? Por exemplo, hoje a gente tá falando você é roteirista, É. a Turma da Mônica. Mas são vários roteiristas aí Sim. espalhados pelo Brasil todo, até porque é muito conteúdo, é muita coisa para Sim. se colocar em produção, né? Exatamente. Não, o Maurício também ele gosta de diversificar estilos, né? Porque cada um escreve de um jeito, né? Tem roteiristas que as histórias são mais engraçadas, tem outros que são histórias mais introspecção e tal, né? Mas qual foi a tua pergunta mesmo? Como que é trabalhar mesmo Ah, com... sim. Porque, por sim. exemplo, assim, a gente está falando de vários roteiristas, mas Sim. você hoje cuida especificamente, por exemplo, tem algo determinado? Por exemplo, hoje o Gerson Teixeira, ele desenvolve as histórias, os roteiros de X personagens da Maurício de Souza. Não, específicos dessas edições. Como é que funciona essa distribuição, vamos dizer Sei. assim? Não, na verdade, os próprios roteiristas vão se encaixando nos nichos, né?
Existem roteiristas que fazem as histórias da turma jovem, que são histórias de 70, 80 páginas. Já cheguei a fazer isso. Mas eu preferi ficar no material, nas histórias mais curtas, né? Então, tem personagens que nem... Eu gosto muito de escrever da turma da Dona Morte, da turma do Penadinho. Eu faço essas histórias. Gosto muito de Chico Bento. Tem outros que preferem outros personagens. Então, Eu ia cada te um... perguntar isso, qual que é o seu preferido do Preferido? Maurício de Souza? Ah, eu Que você gosto... gosta mais quando você senta para fazer Ah, roteiro? eu gosto muito do Chico Bento, né? Chico Bento é bem o brasileiro, né? E até o Maurício brinca, fala, uma vez numa reunião, ele falou, Gerson, o teu caipirês é ótimo. Eu falei, eu moro lá, né, Maurício? Daí ele fez um pouquinho. Bem característica do próprio Chico Bento, né? Exatamente. Ah, mas tem muitos personagens. Tem muitos personagens legais, né? As histórias do Louco são incríveis, né? O Cascão, eu gosto muito, Cascão. É gozado que, eu não sei se você já chegou a ver no YouTube, tem os desenhos da Turma da Mônica, que o Maurício faz. E o dublador é sempre o mesmo, né? O Cascão e tal. Quando eu estou escrevendo o Cascão, ele fala com aquela voz que ele fala no desenho animado, né? Na minha cabeça. Então é muito O legal. que te ajuda mais ainda Ajuda, a se ajuda. inspirar, ter bem mais a característica ali do Sim, próprio personagem, né? De exatamente. quando a pessoa também for ler, né? Pegar e se identificar ali. Sim, sim, com certeza. O Maurício tem essa preocupação. E várias vezes ele levou a gente pro. Ele tem um. Não vou falar que é uma chácara, ele tem um tipo de um resort, né? Que ele foi comprando várias chácaras, ele tem um local que ele reúne a família, os amigos e tal. E de vez em quando ele levava a turma dos roteiristas para ficar lá uns dias. Então tem um lugarzinho que ele fala que é o Limoeiro, que é uma ruazinha que tem uma casinha que ele fala ali é a casa da vó Dita, tal, né? Então ele tem essa preocupação de jogar pra gente o universo que ele imagina. O bairro do Limoeiro é um bairro de Campinas dos anos 50, 60 que ele morou. Se não me engano é Caimbé, um bairro que tem em Campinas. Hoje é um bairro chique de lá, mas quando ele morou eram tudo como a gente vê. Ele imaginou aquelas casinhas térreas, aqueles campinhos com bastante árvore, né? Então ele passa pra gente o que ele imagina e a gente joga pro papel o que ele imagina, né? E hoje, quantos roteiristas, mais ou menos, vocês são ao todo no Olha, Maurício de até Souza? uns 5, 6 anos atrás, a equipe era mais ou menos 16. Hoje está em mais de 30. Entrou bastante gente e está bem diversificada a produção. E, e essa questão dos quadrinhos, hoje você sente que continua até hoje, Gerson, por exemplo, a procura. Eu falo por conta até de muita tecnologia vindo, né? Sim, sim. A leitura segue ainda, as pessoas. Olha, na Turma da Mônica a gente nota isso, as bancas que ainda restam, né? Aqui em Ribeirão, graças a Deus, tem bastante ainda, Ainda né? tem. A gente entra nas bancas, ainda tem muita revista do Maurício, né? Então tem bastante procura e o forte dele é assinaturas, né? Mas caiu bastante, né? A gente não pode negar que diminuiu bastante, né? Antigamente, quando eu entrei na Editora Abril, era um absurdo. As vendas eram astronômicas, né, de quadrinhos. Hoje em dia tem muitos meios, né, de comunicação diferentes, muitas mídias, né? Mas Os próprios desenhos animados, né? Internet. internet principalmente, né? Mas ainda tem. Eu acho que é muito de mães que querem passar o que tiveram para os filhos e avós que querem passar para os netos, né? Então já fala, muita gente começa a aprender a ler com a Turma da Mônica, né? Isso é uma coisa que o próprio Maurício já fez pesquisas disso e é uma coisa assim muito muito forte, né? E é isso, né? A gente reza para que se mantenha pelo menos mais algumas décadas, né? Vamos ver.
E qual tem uma história que te marcou bastante, assim, que você escreveu dentro, assim, de todos esses anos de roteiro aí? Vamos falar ainda, só pra gente finalizar a questão do Maurício de Souza, né? Tá. É, que foi algo diferente e que te marcou, assim, de repente, no sucesso de ter sido um destaque pra você, assim? Olha, É que são tantas, são né? tantas, mas uma. Quantos roteiros você escreve por semana, por exemplo? Olha, já teve época. Hoje eu escrevo bem menos, mas teve épocas que eu fazia quase 200 páginas, 180 Por páginas. semana. Não, não, por Ah, mês, por por mês. mês. Ah, tá. Não, é assim, a produção, se pegar firme, umas 5 páginas por dia, né? Dá para fazer. Agora, você me perguntou da Da história, né? história. Teve uma vez que eu cheguei, eu fiz uma história que eu não sei, não lembro o que que acontecia, que eles cortavam, ficavam carequinhas, né? E depois, numa reunião, eu fiquei sabendo, me deram os parabéns, porque aquela história estava sendo usado com crianças de tratamento de câncer, que elas cortam o cabelo, e as crianças estavam se identificando com Que aquela legal. história, né? Então foi uma coisa que eu lembro Que te que marcou, é que é que eu uma fiquei bem história feliz com que. isso, né? Mas foram muitas, né? Teve várias histórias assim. Cada vez. Uma história que eu gostei muito, é recente, né? Muitas pessoas que assinam devem ter visto que foi capa. É, eu fiz uma história do Cascão como gigante de papelão. Eu fiz uma brincadeira com o Gigante de Ferro, que é um desenho animado que muita gente curte. E então eu fiz ele fazendo um robô de papelão e tal. Também foi uma história que eu curti bastante e foi capa há uns meses atrás aí, né? Que bacana. É muita história, né, É Gerson? muita coisa. E aí, ó, a gente saindo um pouquinho do Maurício de Souza, a Tá. gente tem, acho que, óbvio, dentro de tantos roteiros que você tem aí, acho que um outro que se destaca muito também é o Zé Carioca, né? Ah, E o sim. Zé Carioca é bacana porque você ficou por muitos anos, quando ele estava ainda pela editora Editora Abril. Abril, né? Isso, E o isso. Zé Carioca é um personagem criado aí pela Disney. Sim, Fez 80 anos agora, em exatamente. agosto. Isso, isso. Nossa, eu fiz um monte de entrevista para vários Estadão, Globo, por conta desses 80 anos, né? Você, por exemplo, na primeira fase que você ficou com o Zé Carioca, foi o mesmo período de quando você iniciou na editora Abril Sim, sim, e sim. ficou até 2000 e... Eu fiquei até Ah, 97. 97, tá. Isso, Então, exatamente. e Foram acho que no primeiro ano eu já comecei a fazer Zé Carioca. E na última fase, até depois de 97, teve uma segunda fase de produção da Editora Abril. Já não era mais funcionário, mas eu fiz muita história. E aí, no caso, era praticamente só Zé Carioca, né? Então foi assim uma enxurrada de Zé Carioca, né? e aí agora, o ano passado, porque a editora Abril já não estava mais, né, com o Zé Carioca, foi Sim, isso, né? exatamente. E aí a A Culturama, Culturama isso. É uma editora de pegou os Caxias do direitos, Sul. né? Exato, exato. E aí você retomou agora os Assim, roteiros do Zé a- Carioca. pouquinho por enquanto, né? Uma história a cada 2, 3 meses. Tem um outro roteirista também fazendo, né? É isso que eu ia te perguntar. O que que muda? Por exemplo, mudou alguma coisa na história do Zé Carioca? Do Zé de antes e de Sim, agora? sim. Não, o que mudou, na verdade, mudou o Brasil, que hoje está muito mais politicamente correto, né? Tem coisas, para quem assistia os Trapalhões da televisão, hoje seria impensável de passar que eram piadas homofóbicas, Não, hoje. racistas, né? Nossa, hoje daria muitos Exatamente. processos Nossa, por aí, né? nossa, não, sem chance, né? E mudou também a Disney, né? A Disney mundial, a Disney americana, eles têm um manual de conduta que é uma verdadeira bíblia, né? Então não pode isso, não pode aquilo, tal. Então o Zé hoje ele é mais
Mais um. Ele não pode. Antes ele Continua vendia. sendo o papagaio falante, porém com um pouco É, mais. ele não gosta de trabalhar, então É, até aí tudo bem, né? Mas antes ele vendia, isso ainda continua, ele né? vendia o bondinho do Pão de Açúcar para os gringos, né? Direto, né? E hoje ele tá. Bom, mas no geral, né? Até as histórias do Maurício, tá muito mais Ah, comedido, né? eu achei aqui, gente. Eu tô aqui no celular que eu tô procurando no seu Instagram um É. post que você fez aqui, ó. Acabei de achar, que são os personagens da Disney que você criou Ah, sim, sim. pra Editora Abril. Glorijane. Tem Dá pra. A gente colocou naquelas imagens? Não. sim, tem lá. Aqui. A gente tem aqui Borboleta Púrpura. Sim. A Glory Jane é a minha esposa, na verdade, né? Sério? É, tudo, eu, Aí eu tudo. coloquei Glorijane, é Glory Ah, Jane, não, gente. mas é Oh, Glory Jane Deus. mesmo. Mas se lê É Glory Jane, Jane. né? Porque o Tarzan é americano, né? Porque isso Mas, aqui são personagens que você criou, né? sim, Não só um to- roteiro, por aliás, que exemplo, igual o tudo Zé que tá aqui Carioca sempre foi na. o roteiro, mas esses personagens você criou mesmo pra Exatamente. Eu não Disney, sei né? como que você poderia mostrar, mas todos esses Que personagens estão que aqui, estão na né? São capa, criação mas sua. tem na lista de A imagens. gente vai mostrar daqui a pouco as imagens também. Exatamente. Então, estão aí os personagens. São personagens que a gente cria para ajudar nas histórias e acaba ficando, Aham. né, na galeria dos personagens Disney, né? Então, e a Glory Jane é curioso porque foi na época que eu casei. Então, coisas que aconteciam no dia a dia da minha vida de casado, de recém-casado, eu jogava para as histórias, né? Tem muita coisa Sua que. mulher já ficou brava com alguma? Imagina, ela ficou Tipo, pô, orgulhosa. você jogou essa história aqui da gente, né? Ah, teve uma época que a gente morava em São Caetano e ela fazia cerâmica no Brooklyn, né? Que era longe, né? E eu levava ela, ficava esperando. Então, fiz uma história dela cismando, ela morava na selva, queria fazer um curso na cidade, ele levava ela de elefante. E o elefante era multado porque não tinha lanterna, não tinha placa, esse tipo de coisa, né? Então foi um período bem bacana. E anos mais tarde tem aqui o Biquinho, que é um patinho que é sobrinho do Peninha. O Biquinho praticamente é o meu filho, o Gustavo, que tinha 5 anos na época, que eu usava as primeiras histórias, acho que as primeiras 10 histórias do Biquinho foram minhas. Eu que criei, assim, eu que criei o. Foi uma criação coletiva, mas as primeiras histórias foram em mim. Então eu que criei, assim, o universo dele. Então eu usei muito do que o meu filho fazia quando era criancinha, né? Então. Ô, Gerson, e muda, assim, óbvio que muda o estilo e tudo mais, mas, por exemplo, quando você escreve uma história, vamos falar, um roteiro, na verdade, lá pro Maurício de Souza, e quando você escreve um pra Disney, Sim. o que que você sente de diferente, assim, o que que é de... Porque a gente tá falando de duas empresas, né, Hum, totalmente diferentes, com suas características e tudo mais. hum. Como que é pra você, por exemplo, estar nas duas, né, assim, que tem as suas características, né? O que que Sim. muda? O que que é de diferente? Eu vou falar de um modo mais genérico, né? Eu brinco nesse livro que a cabeça da gente é como se fosse assim, a gente tem que ficar trocando de canais o tempo todo, né? E eu brinco que como eu sou de uma fabricação mais antiga, eu tenho aquele seletor ainda, clock, clock, você virava, né? Então é assim, todo roteirista, ou todo escritor tem que ter um seletor desse, porque digamos, vou fazer hoje uma história da Mônica. Então você tem que virar aquele seletor, pegar, ler histórias, lembrar de tudo, das características dela e focar naquilo. De repente você vai fazer um outro trabalho, eu faço livros infantis também. Então você tem que virar o seletor e esquecer aquilo. Você tem que pegar aquele canal, ver as características do que você vai trabalhar na hora. E no caso da Culturama é a mesma coisa. Você virou, é Zé Carioca. Então você já sabe que ele é malandro, que ele enrola a namorada, né?
E tem que usar as características, né? Então você tem que ter esse seletor, você dá uma clac, clac, clac e vira, né? E sempre quando você vai fazer um roteiro, você tem que fazer isso, né? Não tem como. Sim, sim. Porque cada personagem é de um jeito, né? Então você tem que filtrar, senão acaba bagunçando tudo, né? E muitas vezes você tem que trabalhar com vários, né? Então você tem que saber como cada um age em determinadas situações, né? Cada um age de um jeito diferente. Ó, a gente tem algumas fotos, a gente vai passar aqui agora, até pra gente recordar, né? Sim, bacana. Da sua carreira e comentando também um pouco para o pessoal de casa também Ah, entender tá. um pouco mais. Essa daí. Então, esse foi o meu primeiro trabalho, que era numa agência de publicidade de Santo André. Quantos Saudade, anos? olha. Eu tinha 16, Antes de ir para a editora Abril. bem antes de ir para a GM, inclusive. Aqui foi uma brincadeira que eu fiz. O pôster é colorido, né? Eu pus no Photoshop o pôster colorido, mas a foto original era em preto e branco, né? Mas eu sempre fiquei assim flertando com a publicidade, porque eu até conto no livro que eu assistia quando era criança uma série chamada A Feiticeira, que era uma, não sei, Adorava. o marido dela era publicitário. E naquela época dos anos 60, 70, os desenhos, as publicidades eram feitas assim à mão, ilustração. Eu ficava pirado, eu via aquela. Eu sentia que eu conseguiria criar e conseguiria desenhar. Então eu falava, ó, posso trabalhar em publicidade. Aí, quando precisei, meu pai faleceu, eu precisei ir atrás de trabalho. Primeira coisa que eu pensei foi em agência de publicidade. E consegui e tal. E era bacana. Você tem formação? Não. Você Não, nunca fez não, faculdade, eu assim? fiz. Eu tenho até o terceiro ano de publicidade. Ah, você chegou então a Cheguei. estudar Aí um meu filho período de nasceu. publicidade. Aconteceu uma coisa assim, a editora Abril pagava só jornalismo. Então, como era uma empresa jornalística, eles pagavam só jornalismo. E eu queria publicidade. Tinha tipo bolsa, né? Para quem É, quisesse exatamente. fazer a Eles faculdade de pagavam jornalismo. integral. Pagavam integral. Aí, os 2 primeiros anos era o mesmo para publicidade. Jornalismo era o mesmo, era igual, eles pagaram. Aí, quando eu quis ir para publicidade, eles já não pagavam mais. Então, e aí eu tinha acabado de casar e o meu filho nasceu, eu não consegui pagar mais. Tranquei matrícula e nunca mais voltei. Então eu tenho até o terceiro ano, eu fazia na Metodista em São Paulo, né? E esse mercado, Gerson, que você está há 43 anos, Hum. ele é um mercado, assim, falando óbvio, de carreira, mas, por exemplo, em termos financeiro também. Como é que é hoje, por exemplo, questão de ganhos? Você ganha, por exemplo, hoje você é contratado, né? No caso da Maria de Não, Souza, ou você ganha por trabalhos? não. Eu sou pago por história aprovada. Eu corro o risco de ter história, digamos, trabalhar um mês inteiro. Já aconteceu de eu eh, trabalhar um mês inteiro e as histórias não serem aprovadas, né? E aí Pode você não acontecer. recebeu nada, não ganha nada. Não, porque é por página aprovada, né? Então é um risco. E é muito difícil, né? Porque imagina você se dedicar. Quanto tempo, por exemplo, no roteiro você chega a ficar? Depende, é o que eu te falei, mais ou menos umas 3 páginas por dia. Digamos que Mas você você faça. ficaria ali 4 horas, por exemplo, desenvolvendo É muito mais. muito mais. Eu começo a trabalhar, às vezes, às 7, eu acordo muito cedo, começo a trabalhar às 7, às vezes vou até às 8 da noite. Porque você tem que criar a história e depois fazer todos os desenhos e tal, né? E aí, de repente, chega lá, não é aprovado. Sim, sim, porque às vezes é muito subjetivo, né? Esse tipo de coisa. Às vezes eu acho que tá legal, mas quem avalia acha que não tá e tá no direito de não aceitar, né? Mas como a gente tem muito tempo de profissão, então a gente já sabe, né, o que serve. Então, de vez em quando acontece de ter Uma ou outra, uma e né? outra, Mas não né? é uma coisa que é Exato. corriqueira, né? Vamos dizer Exatamente. assim, Mas porque você perguntou assim de ganhos, não é uma coisa que eu não fiquei rico, mas eu vivo com certo conforto, eu consegui ter um apartamento legal, tenho um carro, vivo com um certo conforto e tal. Mas assim, é uma atividade que tem poucas alternativas, né? Quer dizer, uma editora praticamente era editora Abril
e Maurício. Tinha umas outras também, menores, tal, que foram Editora Globo, tal, que foram fechando. Revistas desse tipo, hoje em dia, é só Maurício, né? Então é um mercado meio restrito, né? Vamos passar mais algumas fotos pra gente falar ali? Bom, então aquela lá quando o mercado Ah, tá. publicitário, Isso, né? isso. Vamos ver a próxima. Ah, então, essa aí foi Primeiro prêmio, É, né? com aquela De história. jornalismo Não, essa da história, na Editora Abril, verdade, não. que eu ganhei foi uma história chamada Checkmate, do Morcego Vermelho. Já foi o quê? O segundo prêmio. Segundo Não, três, não. né? Não, esse foi o Prêmios Abril de primeiro. Foi o primeiro, jornalismo. mas não com a minha primeira história. Foi a minha sétima história, entendeu? Verdade. Tá certo. E isso aí foi... Eles faziam uma festa muito bacana, né? Nossa, era muito esperado esse prêmio. Nossa. Acho que hoje não tem mais, né? Não, porque a Abril fechou, né? Fechou, é verdade. Acabaram todas as publicações. Exatamente. Ah, eu já morava em Ribeirão Preto, que eu fui chamado pelo Galeno Amorim para escrever um livro, né? E foi ilustração da Semira Miss Paterno, que é uma pessoa legal para você entrevistar também, viu? Já vamos colocar aqui na lista. Ela é fantástica. Inclusive, ela está fazendo 40 anos de carreira também, Legal. nesse mês agora. E esse livro foi feito pela Via Norte, que era, não sei se ainda existe, Acho que mudou o nome, agora né? é Artéries, Artéries, né? Então, foi distribuído nas escolas, né? E eu ia nas escolas da palestra e nesse livrinho as crianças fazem uma maquete, uma cidade em maquete. Então, as crianças faziam nas escolas, né? Foi um período muito bacana. Que legal. Isso aí é na Editora Abril ainda, né? Da revista Pancada. A revista Pancada não quiseram no começo, depois vieram atrás de mim. Escrevi um montão para eles, né? Isso foi uma fotonovela, uma brincadeira com fotonovela, né? Uma sátira, né? Aí já o desenho da minha Vermelho, que primeira... inclusive é uma das histórias que te rendeu aí o prêmio, né? Não. Essa foi a primeira história mesmo. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira Mas, por exemplo, publicada. do primeiro prêmio Abril que você ganhou, foi uma das histórias do Morcego Vermelho, não foi? Checkmate. Isso. Exatamente. Aí são os personagens, né? O Pena Submarino, a Borboleta Púrpura e o Bonifácio. Foram criações minhas que estão no mundo todo, né? Os italianos usam esse personagem. Tem a Borboleta Púrpura tem um nome, Farfalla Púrpura. E por você ter criado os personagens, você tem direitos autorais dele. Não. Quando a gente escreve tanto para Disney quanto para o Maurício, a gente tem um contrato de cessão de direitos, E né? mesmo a criação do personagem, porque nesse caso esses personagens você desenvolveu, né? Sim, mas... Então, por exemplo, ele está sendo usado lá na Itália Sim. É da Disney, né? Você cria... e ficou para eles. daí, Você sim, não sim. recebe nenhum... Nada, não. Inclusive as histórias são, no caso da Disney principalmente, elas são republicadas no mundo todo e a gente ganha uma vez só, né? Entendi. Ah, olha aqui. Aqui é uma Ó, o Zé história... Carioca. Eu sabia que tinha um exemplo Aqui, de ó, roteiro, do roteiro, ó, exato. tá aqui, pronto. Ó, Isso, pra aqui gente tem uma mostrar. página como eu imaginei e como foi desenhada, Ó, né? pra quem tá assistindo em casa, ixi, eu confundo, do lado esquerdo, né? Você tá olhando pra TV aí, pra imagem. Do lado esquerdo é o Isso. roteiro, né? Exato. Que você primeiro aí desenvolve e depois como ele ficou Exatamente. finalizado na impressão, né? Você vê, eles seguem mais ou menos, né? Que nem só ali eu coloquei o cara da livraria com bico, como se fosse uma ave. Esse aqui ele usou um focinho, como se fosse um cachorro. Mas ele mudou para cá essa Mas estante. segue bem o que você desenvolveu, né? Sim. Muda pouca coisa. Inclusive, até a equipe que a gente trabalhava, que nem o roteiro é meu, o desenho é do Luiz Podavin, que a gente trabalhou junto na Editora Abril muitos anos, né? A capa, no caso, aí foi o Moacir Rodrigues também, a gente trabalhou junto muitos E essa anos. história é bem recente, que é de junho de 2021, né? Isso aí foi lançado na Bienal do Rio, não, na Bienal de São Paulo. Eles fizeram capa dura, então foi
Eu fiz uma história ele como Sherlock Holmes, né? Aham. Eu estudo em vermelho, fiz uma brincadeira com estudo em verde. E um outro roteirista fez uma história com Machado de Assis, tal. O Capa Dura, foi um livro bem Legal. legal. Vamos ver o próximo. Quando eu vim para São Paulo, quando eu vim para Ribeirão, São Paulo, quando eu vim para Ribeirão, eu ainda trabalhava na Editora Abril. Então, em 97 parou a produção e eu me vi desempregado, né? Porque todo mundo foi dispensado. E aí, como eu desenhava, mas eu não me atirava, não me arriscava a produzir profissionalmente. Eu peguei minha pastinha, fiz o que eu fiz em Santo André e fui aqui no mercado de Ribeirão. E algumas coisas, para essa agência, isso não acabou sendo, não foi usado, mas era uma embalagem para o macarrão de letrinhas da Basilar, que foi comprado pela Adria, né? Aham. Para uma agência. Para essa mesma agência eu criei um Nikito, não sei se você lembra. Ei, papito, cadê meu Nikito, tal. Eu cheguei a fazer, eu criei o macaquinho e fiz todas as embalagens. Quer dizer, acabei me virando, fiz o livro para o Galeno, então acabei saindo dos quadrinhos antes de entrar no Maurício, né? Então eu fiquei 3 anos fazendo esse tipo de coisa para o mercado de publicidade. Acabou fazendo umas coisas legais. Tem mais. Ó, isso eu fiz para essa agência que eles tinham a conta do Colégio Einstein, né? Esse foi o símbolo durante muitos anos do Colégio Einstein. Para uma outra Da agência, Clean. eu fiz algumas coisas para a Clean, né? Era uma agência chamada Duprá, que eles tinham a conta da Clean. Mais uma ilustração para o Galeno, que ele é um livro que ele lançou da vida do São Jorge e o Dragão, né? Que é a história do livro. Aham. Aí é um livro que o Galeno... Minha primeira tentativa de ilustração infantil para valer. Foi um livro que ele escreveu chamado 1+1, que tratava de cidadania nas escolas, né? E ele me chamou, o texto é dele e a ilustração é minha. Aí tá meio bagunçado, mas isso é Editora Abril ainda. Eu trabalhava para o setor de projetos especiais. Foi Isso, feito sim. para Nestlé, esse tipo de trabalho. Aí nós colocamos uma da. Não, Mas acho que essa história... não é sua, não. Essa aqui foi só É mais mais pra da- gente ilustrar, que era sim. da sua época atual, né? Na verdade, do Maurício de Souza. Essa história é do Edson Itaboraí, ele é de Juiz de Fora. Essa nós tomamos a liberdade de colocar. A gente, não, Ah, ele não mas mandou, gente, porque não é dele. A gente falou Não, assim, mas a gente ia falar do Maurício de Souza, não vai ilustrar coloca a nada, né? Eu Mônica, falei, vamos né? colocar Tá alguma ótimo. coisa. Esse rapaz, ele faz a maioria A das Mônica você já histórias. escreveu? Não. Sim, Vários também. todos os personagens, Todos né? já, né? Todos já, Passou por sim. todos, Maurício. Direto. Aí a capa do livro aberta, livro, né? Aí aham. todos os personagens, né? Que eu fui criando com o tempo, né? Essa aqui é a Firmina, é a namorada do Urtigão. Aquele de cima é o Zé Galo, que é um rival do Zé Carioca com a Rosinha. E aquele é o Donald, como ele é junto com o Pena Submarino e tal. Esse que parece o Mickey ali, né? E é o Mickey mesmo. É o Mickey Mas é mesmo. um Mickey, é um Mickey espacial, é Que você uma... desenvolveu também para Exatamente, Disney. exatamente. Que legal. Então, Essa essa daí é foto eu um... coloquei pelo seguinte, que o livro eu lancei no dia, às 22 horas, 22 minutos e 22 segundos do dia 22 de fevereiro de 2022. Tudo dois. Porque o número 2 sempre me perseguiu. Toda vez que eu olho no relógio, tá lá 222, 222. Infelizmente acabou sendo o símbolo do Bolsonaro, né? Mas política à parte, o... a minha esposa que deu dessa ideia, falou, Jair, vamos lançar no dia 2222. Falou, ah, que legal. E aqui é um exemplo disso.
A gente Que você cheguei no tirou a meu foto do carro, relógio. eu cheguei no carro, Ah, não, tava mas tudo é dois. É de a quilometragem. É quilometragem. verdade. Olha aí, é a hora, 12:22, estava 22:022. Mentira. E aí você falou, não é possível. Aí eu Tudo dois, até dois, tirei, né? dois. Então eu pus essa foto mais para falar do livro, né? Que a gente lançou. E a gente usou o 22, o Sá fez umas peças com a minha cabeça aberta, uma foto minha, e saindo dois patinhos de dentro da cabeça, que era o 22, né? Ah, legal. Gerson, me chamou a atenção, eu acho muito legal isso também. E eu queria até falar como é que você identifica, porque a gente está falando aqui de tantos roteiros, tantas Sim. histórias. E aí, quando a gente colocou aquela da Mônica ali, muito rápido, você já olhou e falou: essa não é minha? Ah, Tipo assim, como é que você guarda tudo isso? Porque, cara, é muita coisa. sim, sim. Não, mas no caso, eu olhei ali, vi que tinha uma gateira, né? Era um negócio de gato, de pet e tal. Eu não Já lembro não de. é a sua característica, Não, por exemplo, até é, de. mas eu não lembro nunca de ter feito assim, né? E, e até existe também um pouco. Na hora de fazer o RAF, cada roteirista tem um estilo. Então eu vi que não era bem o estilo que eu uso, né? Mas tem coisa, que em Disney tem muita história que eu vejo e não lembro se é minha ou se não é, entendeu? Porque é muitos anos, né? A questão de quando vocês desenvolvem esses roteiros, antigamente era acreditado o nome de vocês, não era? Ou não? Nunca foi? Olha, aconteceu o seguinte: a Disney só passou a acreditar, acho que depois que a gente foi dispensado. Eles continuaram publicando as histórias, republicando as histórias, e acho que perto do ano 2000, mais ou menos, eles começaram a acreditar. Então, todas as histórias antigas, eles já colocavam os nomes, né? Mas na época que eu trabalhei lá, quando começaram a publicar as histórias dos Trapalhõezinhos, Trapalhões do César Sandoval, que é aquele que eu falei, o Primágio, que era o meu chefe lá, ele bateu o pé para colocar no contrato que as histórias tinham que ser creditadas aos profissionais. E o César acabou concordando e foi o primeiro material que começou a ser creditado. E depois o Maurício, de uns 5, 6 anos para cá, também está acreditando, mas não era. Então é o contrário. Antes não era acreditado e Sim, hoje passou a ser exatamente. acreditado. Exatamente. Então toda a história sua tem lá Sim, roteiro Gerson num Teixeira. canto, abaixo Sim, ali, sempre né? tem como você Identificado colocar naquela para história saber ali. quem que foi o roteirista, o Exatamente. desenhista. Isso. E no caso da Culturama, que mostrou aquele que era do Sherlock Holmes, a Culturama, inclusive, acredita quem fez a capa, né? A capa desenhada e tal. O Maurício não, porque ele tem um departamento lá desenvolvendo só capas, né? Legal. Gerson, e hoje você nesse universo todo, como estão seus planos? Por exemplo, você lançou teu livro, né, esse ano, Sim. e segue aí com todos os trabalhos, tanto no Maurício de Souza, agora retomando o Zé Carioca, os Sim. trabalhos de ilustrações também. Como que tem aí pela frente? Olha, o importante é a gente nunca parar de sonhar e nunca parar de fazer o que a gente gosta, né? Então eu estou desenvolvendo um álbum que eu tenho um amigo meu que era desenhista do Zé Carioca, né? E ele desenha hoje para o mercado da Bélgica, da França, que quadrinho lá é muito forte, né? Então a gente está trabalhando num álbum já mais adulto, né? A gente vai trabalhar. E eu não sei se você lembra do parque aquático que teve aqui, o Splash. Lembro. O Maisto, né, Eduardo Maisto, encomendou para mim uma série de personagens que seriam bonecos que andariam pelo parque, né, com a temática de água e tal. E eu criei a família Splash, que são bonecos azuis, deveria até ter colocado aqui na lista dos personagens. E eu transformei esse personagem. Depois que o parque não vingou, o Eduardo falou: Gerson, ó, eu não vou usar esses personagens, volta para você os direitos, tudo, né? E eu estou ilustrando. Eu transformei eles em livro infantil e eu estou, aos poucos, quando sobra tempo, eu estou ilustrando, né?
Então, são os 2 projetos que eu tenho aí para o ano que vem e tal. E de vez em quando surge uma escola, ou oficina em algum lugar, tal. A gente vai conversar um pouquinho com a turma. E você vê hoje, tem bastante interesse em profissionais quererem seguir na sua área? Assim, Tem as pessoas bastante. te procuram, Olha, você sim, enxerga sim. esse mercado? Bastante gente. Tem muita gente que quer trabalhar com roteiro, né? Tem muita gente que quer Aham. desenhar, né? A maioria quer desenhar, mas tem os que me procuram querendo trabalhar, fazer roteiro para o Maurício. Aí eu dou as dicas, tal, do que Quais pode, o que são não pode. essas dicas? Por exemplo, para quem está assistindo, Olha, como é que a pessoa inicia, sim, né, e quer alcançar e trabalhar com sim, Maurício de sim, Souza, sim. né? Não, como eu falei, já falei durante a nossa entrevista, Sim, falei, tem que ler bastante, né? que é o que Que você foi sempre fez, né? exatamente. Uma dica legal é ler, assistir os desenhos da Turma da Mônica no YouTube. É muito, muito legal, porque ali tem tudo. E ler as histórias de, sei lá, de 3 anos para cá. Porque mudou bastante, né? Mesmo no Maurício, mesmo ele seguindo esses anos todos tal, de uns 4 anos para cá, é o que realmente é a linha editorial que eles estão seguindo, de personagem, de personalidade e tudo. O Papa Capim hoje não é mais aquele indiozinho que vivia de sunguinha nas aldeias. Hoje ele é camisetinha, porque os índios não se sentiam representados por aquele, né? Os índios mesmos reivindicaram mudança. A turma do Maurício foi nas aldeias, escutaram. Hoje ele usa roupa normal, tal. Ele é uma outra pegada, né? Então, pegando as revistas mais modernas, quem quiser escrever já pega todas essas características, né? E tentar fazer histórias, mas do jeito que eu escrevi ali, tentar fazer um desenho caprichadinho, tal, para eles entenderem o que está acontecendo, quem é o personagem, e tal. E tem um endereço no site. Hoje em dia a gente não pode mais indicar, sabe? Tinha muita gente que falava, esse aqui é amigo meu, tal. Então, Antes para tinha. para evitar esse tipo de coisa, hoje tem que entrar no site, tem do site da Turma da Mônica, tem lá um espaço que você coloca lá futuros candidatos ou coisa assim. Coloca o teu material e espera ser avaliado, né? E hoje as pessoas te encontram pela internet, por exemplo, te Sim, mandam material. Olha, Gerson, tô sim, na sim. Liberdade, você pode Não, sim. avaliar? O que que você acha Não, do meu roteiro, bastante, do meu desenho? bastante, bastante. É, Tem bastante gente que tenta isso, né? E é bacana, né? Porque a gente vê que tem muita gente. tem muito é, talento. tem Assim, não, o bastante. brasileiro é talentoso, né? É um povo muito. E tem muito talento aqui em Onde você vê um Ribeirão, né? sucesso internacional lá fora, você pode ver que tem um brasileiro no Sim, meio. sim, é verdade. Sempre tem. Sim, é verdade. É O, impressionante. você não vê aquele que fez o Rio, que fez o. Como é que chamava? Os robôs, né? É o Saldanha, Brasileiro, né? é. Brasileiro. Tem um rapaz aqui de Ribeirão Preto que ele é ilustrador desses desenhos tops aí que estão. Ah, já vamos colocar na lista do Exatamente. podcast. Eu não conheço ele pessoalmente, mas é um cara Qual é aqui o de nome, você Ribeirão. sabe? Não vou saber te Vamos dizer. procurar. Sim, mas oh, com certeza o Cordeiro, ele pode te passar o nome Que dele. bacana. É, o cara. E a nossa terra também, né? Você tá aqui há quantos Ah, anos? eu me É. sinto. Eu Igual você pago falou, para não ir é para São gente de Paulo. Franca, gente de tantos lugares Sim, sim. com É tanto curioso talento. porque tem o Valberci Camargo, que é um cara que tem um desenho, estudo de desenho animado em São Paulo, que ele é aqui de Ribeirão. O César Sandoval, ele teve um estúdio também, desenho animado e tal, daqui de Ribeirão. Tem o tem um outro, Guimarães, eu não lembro o primeiro nome dele, trabalhou até na Disney. Também é daqui de Ribeirão. É gozado, né? E mas é isso. E eu não sou de Ribeirão, mas eu sou Mas já se de sente. coração. Ah, É, não, muitos com anos, né? certeza. Gerson, obrigada pela sua E participação, bacana. compartilhar um pouco aí com a gente, né? Joia. Desse mercado de quadrinhos, um pouco a sua história. Bacana. Eu que agradeço o Foi muito convite. bom. Precisando, estamos aí. Ó, essa caneca é um presente para você. A Bacana, gente joia. presenteia, né, nossos convidados para guardar de Bacana. recordação Então, do podcast, ó.
Bacana, obrigado, viu? da Caneca Itaúsa RP. E obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Pessoal, e nós vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.